3 padrões que todo homem deve conhecer. Antes de qualquer coisa, entenda isto. A psicologia feminina não é confusa. Ela é coerente, apenas não responde ao que a maioria dos homens foi ensinada a fazer. O problema não está nas mulheres, está na forma como muitos homens interpretam sinais, emoções e comportamentos sem estrutura interna. Enquanto alguns homens tentam decifrar mensagens, outros são sentidos. Enquanto alguns perguntam o que fazer, outros sustentam quem são. E é exatamente isso que este texto vai te mostrar. Mas antes de continuar, algo precisa ser dito com clareza. Esse canal só evolui se homens como você participarem. Curta, compartilhe e comente agora. Aqui não há julgamento, há evolução. Se você acredita que homens precisam se ajudar mais, esse é o momento de provar. Posso contar com você? Agora vamos aos padrões. Padrão 1. A atração feminina responde à estabilidade emocional, não à intensidade. Esse é o primeiro choque para muitos homens. Eles acreditam que emoção forte cria atração, que demonstrar tudo, falar tudo, reagir a tudo aproxima. Mas o que realmente atrai é o oposto: estabilidade. Quando uma mulher percebe que um homem não reage impulsivamente, não se perde emocionalmente, não muda de postura para agradar, algo nela se regula. O corpo relaxa, a mente desacelera, o desejo encontra espaço. Aqui está a verdade dura. Ansiedade masculina comunica fragilidade, não interesse. E isso não é racional, é instintivo. Marco Aurélio dizia que o homem forte não é aquele que domina os outros, mas aquele que governa a si mesmo. Esse princípio, aplicado à psicologia feminina, é decisivo. Um homem emocionalmente estável transmite previsibilidade emocional, segurança interna, coerência. E isso é raro. A maioria dos homens vive em oscilação, hoje confiante, amanhã inseguro, hoje firme, amanhã carente. Mulheres percebem essa instabilidade antes mesmo de conseguirem explicar, e instintivamente se afastam. O erro comum dos homens nesse padrão: eles tentam performar calma, mas por dentro estão em conflito. Tentam parecer desapegados, mas estão cheios de expectativa. E expectativa cria tensão interna. Tensão interna vaza no comportamento. A mulher sente. Por isso, o trabalho aqui não é atuar, é regular-se. Estabilidade não se finge, ela se constrói. Padrão 2. O desejo feminino cresce onde há direção clara e limites firmes. Mulheres não se sentem atraídas por homens que perguntam o tempo todo quem devem ser. Elas se sentem atraídas por homens que já decidiram. Direção é saber o que você aceita, o que você não aceita, onde você está indo. Sem agressividade, sem controle, sem a necessidade de impor. Direção é coerência entre discurso e ação. Sêneca dizia que quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Na dinâmica entre homens e mulheres, isso é fatal. Homens sem direção negociam princípios, toleram desrespeito, se moldam para caber. E isso mata o desejo. Já homens com direção clara não precisam dizer "eu sei o que quero". Eles agem como quem sabe. Eles colocam limites sem explicar demais. Eles se afastam sem drama. Eles permanecem firmes sem hostilidade. Isso cria respeito. E respeito é a base invisível do desejo feminino. Se você tem mais de 40 anos, há uma verdade que precisa ser dita logo no início. Você não está atrasado, mas também não pode mais se dar ao luxo de estar indefinido. A grande vantagem do homem maduro não é o tempo que passou, é a chance de ter aprendido com ele. E quando isso não acontece, o que deveria ser força vira peso. Porque isso afasta muitos homens jovens e diferencia você. Não é porque são jovens, é porque são indefinidos. Muitos homens ainda estão tentando descobrir quem são enquanto se relacionam. Eles levam confusão emocional para dentro da relação e colocam esse peso na mulher. Isso cria desequilíbrio. A mulher sente que precisa conduzir, decidir, ajustar, organizar o emocional. E no momento em que ela conduz, o desejo diminui, não por maldade,
por instinto. Direção masculina não é dominar, é assumir responsabilidade pela própria vida. E aqui está o ponto-chave para você, homem de mais de 40. Se você ainda transfere para a mulher a função de dar sentido à sua vida, algo está fora do lugar. A maturidade que atrai não é estética, é estrutural. Com o tempo, muitas mulheres aprendem algo essencial. Emoção intensa não sustenta relação, presença sustenta. Por isso, mulheres mais novas e também mais maduras se sentem atraídas por homens que não vivem em turbulência interna. E isso não tem nada a ver com aparência jovem, frases bonitas ou performance social. Tem a ver com eixo. Homens acima dos 40 que atraem não são os que tentam competir com homens de 25. São os que não competem. Eles não precisam provar vigor. Eles sustentam estabilidade. Padrão 3. A presença masculina vale mais do que palavras, promessas ou esforço. Esse é o padrão mais invisível e o mais poderoso. Presença. Presença não é falar muito, não é impressionar, não é provar valor. Presença é silêncio confortável, olhar firme, escuta sem ansiedade, postura estável. Epicteto ensinava que devemos nos preocupar apenas com aquilo que está sob nosso controle. A presença masculina nasce exatamente disso. Um homem presente não tenta controlar a reação dela, não se explica para ser aceito, não reage a tudo. Ele sustenta o próprio eixo, e isso cria tensão positiva. Onde não há necessidade, nasce o desejo. Onde não há cobrança, surge curiosidade. Onde não há carência, aparece atração. Homens que falam muito, prometem muito e se explicam muito estão tentando compensar a ausência de presença. E isso nunca funciona. A armadilha comum do homem maduro mal resolvido. Aqui está um ponto delicado, mas necessário. Alguns homens mais velhos acumulam experiências, acumulam frustrações, acumulam histórias, mas não acumulam clareza interna. Eles se tornam mais fechados, mais defensivos, mais céticos e confundem isso com maturidade. Não é. Maturidade não é endurecer, é estabilizar. Mulheres sentem quando um homem está em paz com o próprio passado, não tenta compensar o tempo perdido, não carrega ressentimento mal resolvido. E também sentem quando ele carrega. Presença não vem da idade, vem da reconciliação interna. A diferença é entre esforço e magnetismo, para quem já viveu bastante. Esforço tenta convencer, magnetismo permite. Homens magnéticos não estão caçando atenção, eles estão ocupados vivendo de forma coerente. Eles não precisam correr atrás de validação emocional. Eles já passaram da fase de provar algo para o mundo. E isso, para muitas mulheres, é extremamente atraente. Sêneca dizia que o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que deveria. Homens presentes não sofrem antecipadamente. Eles lidam com o real. Um ponto que poucos homens acima dos 40 aceitam. A psicologia feminina não responde ao que você quer. Ela responde ao que você é. Você pode dizer que é confiante, mas se age com medo de perder, o corpo dela percebe. Você pode dizer que é seguro, mas se reage a tudo, o desejo recua. Depois dos 40, não existe mais espaço para discurso desconectado de postura. Mulheres não ouvem palavras, elas sentem consistência. Por isso, entender esses padrões não é sobre técnica, é sobre transformação interna. O papel da estabilidade emocional no homem maduro. A grande força do homem acima dos 40 é esta. Ele pode ser o lugar onde o caos não entra, não por controle, mas por solidez. Estabilidade emocional significa não transformar tudo em conflito, não levar tudo para o pessoal, não reagir por ego ferido. Marco Aurélio lembrava que você sempre tem poder sobre sua mente, nunca sobre os eventos externos. O homem que governa a sua mente, governa a sua presença. E isso é raro, por isso atrai. No meio do texto, um aviso importante. Se isso fez sentido até aqui, curta agora, não depois, agora.
Quando você curte, comenta e compartilha, esse conteúdo chega a homens que estão vivendo a crise silenciosa dos 40, 50, 60, carregando responsabilidades, solidão emocional e confusão interna. Eu garanto, se você comentar, alguém vai se reconhecer no que você escreveu. E isso cria algo maior que um vídeo, cria consciência masculina madura. Como esses 3 pilares se conectam depois dos 40? Estabilidade emocional, direção clara, presença silenciosa. Esses 3 pilares formam algo que mulheres sentem como segurança profunda. Não segurança chata, não previsibilidade morta, mas segurança emocional com firmeza. E isso é o que homens maduros constroem, não porque envelhecem, mas porque aprendem pela dor, pela perda e pelo erro. O problema não é errar, é não integrar o aprendizado. O que você deve fazer com esse conhecimento agora? Não tente aplicar esses padrões como técnica de sedução. Isso soa falso e mulheres percebem. Construa-os. Depois dos 40, o trabalho é refinamento, não invenção. Aprenda a ficar em silêncio sem ansiedade, a dizer não sem culpa, a não reagir a tudo, a sustentar decisões difíceis. Essas são habilidades, e habilidades se desenvolvem com prática consciente. Para fechar e avançar. Se você chegou até aqui, você já está à frente de muitos homens, porque muitos preferem negar o tempo que passou em vez de usá-lo como força. No próximo conteúdo, eu vou mostrar como desenvolver esses pilares na prática, no dia a dia, de forma simples, aplicável e profunda, sem jogos, sem manipulação e sem teatrinho. Antes de sair, comente. Diga o que mais fez sentido para você. Quando homens maduros comentam, outros homens amadurecem. Curta, compartilhe e siga para o próximo vídeo. Ele será ainda mais direto e ainda mais necessário para a sua evolução. Homens não evoluem por acaso, eles evoluem por consciência. E hoje você deu mais um passo.